A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 11, Igreja, a coluna e a firmeza da verdade. Então, conhecendo a verdade, ninguém quer ser enganado, todo mundo quer saber o que? A verdade. E para saber a verdade, nós precisamos o que? Conhecer a Jesus. E lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus nos diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então o Senhor Jesus, ele não é um caminho, ele é o caminho correto. Não existe vários caminhos corretos, existe apenas um, que é o caminho do Senhor Jesus, é seguir o Senhor Jesus. Ele é a verdade. No nosso Deus, o nosso Senhor, não tem o que? Mentiras, não tem, é sempre a verdade. E a vida, que nos dá vida eterna. E para conhecermos a verdade, para conhecermos mais a Jesus, conhecer mais o nosso Deus, o Espírito Santo, nós conseguimos isso como? Por intermédio da palavra. E é interessante que a Bíblia, ela nos relata coisas lá do passado, desde a criação. O Senhor fala conosco. E também fala das coisas futuras. A Bíblia é completa, ela fala lá do passado, ela fala de coisas atuais, ela fala lá do futuro, de tudo o que vai acontecer. Só que não basta a gente ler a Bíblia, conhecer ali, a gente tem que fazer o quê? Pôr em prática. Porque se nós colocarmos em prática os conselhos, as orientações do nosso Deus, nós vamos viver o melhor desta terra. Nós vamos viver as melhores coisas. Ah, irmã Renata, então a gente não vai ter problema? Não, nós vamos ter, porque a própria Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos a esperança em Jesus, que nós temos certeza que Ele vai nos ajudar, porque Ele fala que em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. E a Bíblia é o que? É um manual que nos ensina a ter uma vida cristã íntegra. E aqui que eu acho muito interessante, ó, independente da era que estamos vivendo. A palavra do Senhor, ela é sempre atual, ela não é ultrapassada. Vamos lá. Diz aqui em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que está aqui vai passar, mas o que está escrito, o que o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. As palavras dele não é em vão, e elas vão permanecer e toda a Bíblia vai se cumprir. Amém? Temos que ter fé nisso, acreditar nisso. Absoluto versus relativo. Você já ouviu as expressões? Isso é muito relativo, depende da situação? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é absoluto? Aquilo que é completo, que é único, que é soberano, não depende de outra coisa, pessoa ou condição. Então, isso é absoluto. O que é relativo? Aquilo que não é único e depende de outra coisa, pessoa ou condição. Talvez alguém aqui já tenha estudado sobre absoluto, relativo, quando a gente está falando de números. Mas aqui a gente está falando de conceito mesmo, do que é o absoluto e o que é o relativo. Então, o absoluto é o que completo, o que é único, não depende da situação. O relativo não, ele não é único, ele depende das coisas, da pessoa, da situação. E com base nisso, analisando esses conceitos, a palavra de Deus é absoluta ou relativa? O que vocês acham? Ela é absoluta ou relativa? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é absoluta. Ela é completa, ela é única, ela não depende da situação, ela não depende da era que nós estamos vivendo. O que é pecado no passado continua sendo pecado hoje e será pecado amanhã. E aquilo que foi correto ontem será correto hoje e será correto amanhã. Então a Bíblia, ela não depende da situação, ela não depende da era. Então, o mundo que vem tentando a cada dia minar a autoridade da Bíblia, dizendo que cada um tem a sua visão e que tudo é relativo, ou seja, depende da situação, depende do tempo, depende das pessoas. E pior, querem tirar textos das Bíblias, e existem lugares que estão proibindo a pregação de alguns textos bíblicos. Então tem lugar que querem já abolir a Bíblia, tem outros que querem tirar alguns textos, tem alguns que não podem mais pregar. Recentemente aí a gente ouviu algumas notícias, até aqui no Brasil mesmo, que eles queriam retirar alguns textos bíblicos. Então assim, nós temos que orar, pedir ao Senhor para nos dar graça, para nos revestir, E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é absoluta, não depende, como eu falei, não depende. O que era errado antes é errado hoje e será errado amanhã. Ah, mas está todo mundo fazendo. Sabe aquela frase de mãe, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo.
né, tem que seguir o que está a palavra do Senhor. Ainda que você esteja no local, na escola, no trabalho, na rua, numa brincadeira, alguma coisa assim, que esteja todo mundo fazendo. Se aquilo você sabe que é errado, você sabe que aquilo não é da vontade do Senhor, que o Senhor não se agrada daquilo, não faça, porque ele é errado, não importa o tempo que está vivendo. Aí alguém pode falar assim, mas irmã Renata, tem coisas lá do Antigo Testamento que é diferente, que não dá para praticar. Então, nós vivemos agora o quê? O tempo no Novo Testamento, o tempo da graça. Então, realmente tem algumas coisas que mudou, mas isso está escrito na palavra de Deus. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que Jesus ele fala dos 2 mandamentos. Se nós cumprirmos os 2 mandamentos, a gente cumpre tudo. A gente faz tudo, que é amar o nosso Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então nós estaremos amando ao Senhor, amando a nós e amando o nosso próximo. Se nós fizermos isso, a gente vai cumprir tanto o Velho quanto o Novo Testamento, a gente vai seguir o que está na palavra do Senhor. Mas isso tem que ser na íntegra, né? Na verdade, seguindo e fazendo aquilo que o Senhor se agrada. Vamos lá. Anunciadores da verdade. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Como anunciadores do Evangelho, devemos defender a verdade e para isso precisamos crer e nos preparar. O Senhor nos deixou aqui, a gente vai estar falando um pouquinho sobre missões, sobre evangelismo na aula 12, mas o Senhor nos deixou como o quê? Como os anunciadores das virtudes daquele que nos chamou, falando o quê? De Jesus. E Jesus é o quê? A verdade. Então nós temos que defender a verdade, que é Jesus, defender a palavra dele, né? E sempre crer e praticar. Vamos lá? E aí chegamos aqui ao final da nossa aula. Devemos agradecer a Deus por conhecermos a verdade, pedir ao Espírito Santo que guarde a nossa mente contra o engano e que nos conceda autoridade para anunciar e defender a palavra de Deus. A aula foi rapidinha, mas ela é uma aula muito importante porque nós devemos praticar a verdade, falar a verdade. Na nossa boca, na nossa vida não deve ter o que? Engano, porque nós servimos um Deus. E quando eu escrevi essa frase aqui, devemos agradecer a Deus por conhecermos a verdade, quer dizer, por conhecermos a Jesus, sabermos a verdade mesmo da palavra, isso é um privilégio. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias, porque nós somos escolhidos por Ele, Ele nos chamou. Ele nos chamou, então devemos fazer valer a pena a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ler a palavra do Senhor, não tirar textos, não inventar, não dar uma interpretação maluca para os textos, não, mas fazer aquilo que é correto, porque o nosso Deus, Ele é verdade, Ele é puro, Ele é santo, e para isso, para a gente conseguir fazer, porque não é fácil, a natureza do homem, a natureza adâmica, nos puxa sempre para o outro lado. Sabe quando Paulo fala, o bem que eu quero fazer, mas eu não faço, mas o mal está sempre diante dos meus olhos. Isso é atual, Paulo disse lá atrás, mas nos dias de hoje, às vezes é difícil. Mas aí nós pedimos o quê? Ajuda ao Espírito Santo, que é o nosso consolador, aquele que nos guia, aquele que nos ajuda, e com certeza Ele vai nos ajudar a conhecer mais e mais a palavra do Senhor, termos mais intimidade com Jesus e conhecer a palavra, né? Conhecer a Bíblia e nos dar autoridade e ousadia para falar essa verdade. E nós que vivemos nesses últimos tempos, cada dia mais, nós vamos precisar de autoridade e de ousadia. Eu lembrei agora falando aqui de Estevão. Estevão, ali ele morreu apedrejado, mas ele teve autoridade e ele teve ousadia. Para quê? Para falar a verdade, para ele pregar sobre Jesus. Amém? Que o Senhor nos conceda essa graça. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.